Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast. Hoje estamos recebendo Koniar Bakri, que é professora de Relações Internacionais em São Petersburgo. Seu foco principal, porém, você é Indonésia. Então você é uma indonésia se tornando professora em São Petersburgo. Universidade Estadual de São Petersburgo. E não é só isso. Eu me tornei embaixador de Ciência e Educação na Universidade Estadual de São Petersburgo. Então, se você me perguntar por que acabei aqui e o que ensino na SPBU, na verdade eu ensino sobre questões raciais e mais voltado para a política, na verdade. E por que acabei na Universidade Estadual de São Petersburgo, talvez seja por causa do meu histórico. Na verdade, sou muito focado em questões de segurança, sabe? É por isso que me formei no IBC, por exemplo, e depois no Chevening. E minha concentração é apenas sobre segurança. Sim, porque você não é um acadêmico comum como eu. Você é Koniar Bakri. Você teve um papel fundamental na formação do setor de defesa da Indonésia. E claro, como sabemos, a Indonésia se tornou cada vez mais importante, não apenas por causa de sua enorme população de 280 milhões de pessoas, mas também por ser uma potência marítima. Então, como você vê isso? Acho que, você poderia falar um pouco sobre sua trajetória primeiro, porque hoje é realmente um dia de prova. Certo, meu histórico, deixa-me contar novamente. Eu vim da Europa para a Indonésia e fiz meu doutorado em Israel. Foi em colaboração com Tel Aviv, mas não na Universidade de Tel Aviv. Na verdade, meu orientador era conselheiro do primeiro-ministro de Israel. Então, perguntei sobre isso. É muito interessante porque Indonésia e Israel não têm relações diplomáticas. Por isso, tive que estudar em uma universidade na Inglaterra. Depois, meu reitor, um dos almirantes que era muito próximo da Rainha Elizabeth na época, apoiou minha pesquisa em Israel. Com base na minha pesquisa, analisei como um país, como Israel, pode ser muito poderoso apesar de ser muito pequeno, enquanto a Indonésia, que na minha opinião é 1000 vezes maior, tem uma capacidade militar muito baixa. É isso. E isso nos leva à sua pergunta de agora há pouco. Sim, a Indonésia é uma potência marítima. Quando falamos sobre construir poder marítimo, é porque costumávamos ter uma tradição marítima muito forte, como na época do Império Srivijaya. Foi um império marítimo que durou 1000 anos. E depois tivemos o Império Majapahit, que durou cerca de 100 anos. Então, costumávamos ter esses grandes impérios e até mesmo os sistemas e capacidades no arquipélago para criar tais sistemas. Mas então veio a era colonial e durante esse período tudo foi destruído. Voltamos, ao nada, se posso dizer assim. Por isso, quando estudei na Indonésia, na Universidade da Indonésia, eu realmente queria tornar a Indonésia mais forte. Foi por isso que publiquei meu livro, Defendendo a Indonésia, no qual descrevo o poder marítimo da Indonésia no futuro, como ele deveria ser, Como construir submarinos, como o LSPN, temos que construir talvez 4 porta-aviões. Esse é o meu sonho, reacender o poder marítimo da Indonésia. Esse é, na verdade, o contexto. Você diz que a Indonésia voltou à estaca zero por causa da era colonial. Agora, se você quiser olhar para um país que quer superar a era colonial e restaurar, digamos, o lugar de direito da Ásia, por assim dizer, é realmente a China que está à frente. Mas quando os chineses anunciaram a Rota Marítima da Seda, Xi Jinping não fez isso em Pequim. Ele foi ao parlamento da Indonésia em 2013. Então isso não parece ser um acidente. Se você quer ter controle disso, não necessariamente controle, mas estabelecer uma nova ordem pós-hegemônica, então você realmente precisa da Indonésia ali, não é? Claro, porque controlamos um lado muito importante das comunicações no leste asiático. Se você olhar o mapa da Indonésia hoje, pode ver como o poder do Estreito de Malaca é enorme, porque ele conecta o mundo a todos os países asiáticos, incluindo, abastecendo tudo para a China pelo oeste, saindo pelo oeste até Malaca e depois indo para La Perouse.
É por isso que o Mar do Sul da China se torna tão estratégico. Não é só por causa do Mar do Sul da China e da reivindicação da China sobre a linha de 9 traços, ou como você quiser chamar. Não, não, não. É sobre comunicações marítimas. Porque você sabe, pelo meu histórico, sempre acreditei que, como realista, a pressão entre as nações pode acontecer por 3 razões. Primeiro, recursos. Segundo, a forma de acessar os recursos, que pode ser pelo mar ou pelo espaço aéreo. Você também pode falar sobre o espaço aéreo. O terceiro é a religião. A Indonésia é muito sensível por causa disso. Se você conhece a Indonésia, claro, você já esteve na Indonésia, sabe que somos muito ricos na região também, não apenas em recursos. Então, o conflito pode ser por qualquer motivo. Portanto, se eu puder avançar do Império Marítimo para a Era Sukarno, na verdade, Sukarno era muito poderoso. Naquela época, Sukarno tentou equilibrar o mundo criando o movimento dos não alinhados. Em seu discurso muito famoso nas Nações Unidas, ele enfatizou a construção de uma capacidade militar muito forte. Naquela época, a Indonésia era conhecida por ter um exército muito forte no hemisfério sul. Então, se você olhar para a estratégia dele, na verdade, quando recuperamos Papua, não precisávamos entrar em guerra com os Tausnés, porque naquela época isso não podia ser dito a todos. Lutar contra a Indonésia era como lutar contra a maior potência militar do hemisfério sul. Então, novamente, sua pergunta sobre por que a China vai a Jacarta é por causa da importância das nossas comunicações compartilhadas, de que estamos no centro da Ásia-Pacífico. Uma parte de nós está no Pacífico, outra parte está no Oceano Índico. Então, talvez seja por isso que a China acha que a BRI e todos esses conceitos precisam passar pela Indonésia. Sim, fico feliz que você tenha mencionado o não alinhamento, porque isso é fundamental para a segurança da Indonésia. Aliás, costumávamos valorizar mais isso na Europa. Ser uma potência neutra e não alinhada te tirava da competição por segurança. E isso é uma fonte de segurança. Ser poderoso, mas evitar ser puxado para sistemas de blocos. Como você vê a participação da Indonésia no BRICS, já que vocês entraram no início deste ano? E claro, o BRICS não é uma aliança, não é aliado contra ninguém. Quero dizer, sempre faço esse ponto. Se você acha que Índia e China vão se aliar para invadir os Estados Unidos, sabe, isso não faz sentido. Então trate de buscar segurança com outros membros, não contra os não-membros. Mas como você vê o papel da Indonésia agora, entrando no BRICS, dado seu vínculo com esses movimentos não alinhados? Na verdade, para corrigir o registro, fui eu quem continuou pressionando minha ministra das Relações Exteriores naquela época, não a atual. Porque o Pak Jokgol está no poder há 10 anos. E durante esses 10 anos, ele parecia confuso sobre se deveríamos ou não entrar para o BRICS. O motivo é que nossa ministra da Fazenda é muito próxima dos Estados Unidos. E nossa ministra das Relações Exteriores naquela época, uma mulher, talvez fosse muito hesitante. Um dia, ela podia conversar comigo sobre entrarmos no BRICS, mas mais da nossa rep. Então, acho que estou muito feliz com o BRICS. Por quê? A questão é porque continuo usando o BRIC e porque estou tão feliz que a Indonésia está entrando para o BRICS. Porque eu acho que o BRICS é a verdadeira, sabe, explicação real ou forma concreta do movimento dos não alinhados. Porque, veja, temos falado sobre o não alinhamento desde 1960, mas isso ficou mais no papel. Ou talvez apenas como uma forma de equilibrar o poder. Mas muitas vezes eu diria é algo muito brando. Mas quando o BRICS foi criado, e quando falamos sobre entrar no BRICS, acho que isso é um passo muito importante. Um dos motivos é que faço parte da comunidade de estudiosos dos países do BRICS e do movimento dos não alinhados. Há pessoas da Sorbonne, até da Inglaterra, do Brasil, de todo lugar. Acho que há cerca de 55 países que apoiam o movimento dos não alinhados, que ainda acreditam nesse movimento. Então, eles ficam realmente muito felizes ao falar do BRICS como uma nova forma do movimento dos não alinhados. Nós chamamos de novo movimento dos não alinhados.
Eu sempre faço questão de destacar essa distinção importante, que se você considera o BRICS anti-hegemônico, isso é muito diferente, por exemplo, de ser anti-americano. Anti-hegemônico apenas sugere que você quer multipolaridade, não uma subordinação total a um único conjunto de poderes. Anti-americano significa que você quer ir contra eles, mas eu também não acredito nisso. Quero dizer, tipo, todo mundo odiando Trump, ok? Por exemplo. Eu não sei. Pela primeira vez estou concorrendo à presidência desta vez. Eu realmente gosto dele. No meu país, as pessoas me perguntam, tipo, por quê? Você é pró-Rússia? Quero dizer, Putin, que é a narrativa, sabe, naquela época. E, sabe, é o Trump. E é algo empático. Eu disse, não. Esse homem, seja lá o que as pessoas chamem ele louco, ele conseguiu fazer os acordos de Abraão. E eu o saúdo por isso. Se vai funcionar ou não, os acordos de Abraão são os acordos de Abraão. Segundo, eu acreditava naquela época que ele se encontraria com o presidente Putin e conversaria com o presidente Putin. E isso aconteceu na cúpula de Helsinki. Então, estou muito feliz com o Trump. E não acho que precisamos odiar os americanos por causa disso. Mas sim, concordo com você. O mundo não pode ser governado por um sistema unilateral. Então, a chegada dos BRICS é muito boa para realmente equilibrar a crença que algumas pessoas têm de que o mundo é governado por um único poder. Bem, como você disse, você é professor na Universidade Estadual de São Petersburgo, e acho interessante também que dentro dos BRICS, claro, há muitos membros, mas a relação entre a Rússia e a Indonésia, muitas pessoas não necessariamente associariam esses dois países. Mas em junho, os presidentes da Indonésia e da Rússia assinaram esse acordo de parceria estratégica. E também, seu presidente disse que a Rússia era um parceiro estratégico, um parceiro estratégico-chave Ásia-Pacífico. Mas qual é a relação de fato entre russos e indonésios? Eu já te disse antes, durante a era Sukarno, quando ele trouxe a capacidade ou poder militar mais poderoso da União Soviética, nós construímos isso com a Rússia. Quem nos deu todos os caças, todos os submarinos, todos os navios de guerra e tudo mais, foi a Rússia. É principalmente militar. Sim, muito militar. Muito militar. Por isso nos tornamos muito fortes. Então, quando o presidente Prabowo, na verdade a primeira parceria estratégica não foi durante o Prabowo. Mesmo antes, durante o sexto presidente, o SBI, nós já havíamos assinado isso, porque eu participei dessa assinatura. Então eu me lembro. Mas não funcionou, ficou só no papel. Por isso estou tão feliz que o Prabowo entende a importância desse relacionamento e está tornando isso algo mais concreto. Por exemplo, talvez vamos aprofundar nossas relações em energia nuclear. Isso vai acontecer muito em breve, talvez um reator de porte médio e apenas para fins energéticos. Tenho que lembrar que a Indonésia, e porque às vezes penso que cometemos um grande erro ao assinar o TNP, é porque durante a era Sukarno tínhamos duas usinas. A primeira foi construída pelos Estados Unidos, mas no meio do processo os Estados Unidos interromperam o programa. Então recebemos ajuda da Rússia. Assim, temos 2 reatores estratégicos multipropósito, um em Bandung e outro em Yogyakarta. Portanto, hoje enfrentamos o problema de que, se fortalecermos isso, as pessoas podem pensar que vamos usar o reator multipropósito para outros fins. É por isso que preciso enfatizar para o meu povo que estamos construindo apenas uma usina de energia, não uma usina multipropósito. Porque se isso não ficar claro, é muito difícil conseguirmos a renovação. Sim, é muito difícil. Você sabe como a Agência Internacional de Energia Atômica controla tudo relacionado ao urânio. Então é muito difícil. Mas o segundo ponto é que precisamos ser autossuficientes e pensar no que fazer se as coisas não estiverem indo bem ou como desejamos. Por isso, acredito que a Indonésia é muito rica em tório. É por isso que tenho interesse no desenvolvimento do tório. Por isso falei que talvez tenhamos que investir em reatores solares e outras alternativas, mas não apenas urânio. Avançar para algo melhor.
Sim, os chineses estão fazendo mudanças enormes, China e Índia. Sim. Bem, minha última pergunta era sobre as pressões sobre a Indonésia, porque muitos países gostariam de ser não alinhados. Na Europa, fomos privados de todos os países neutros. A Índia tem sofrido pressão dos Estados Unidos para se juntar ao lado deles. Isso saiu pela culatra, é claro, mas sim, morei na Austrália por 14 anos. Todo primeiro-ministro dizia a mesma coisa. Não precisamos escolher entre a China e os Estados Unidos. Mas, no fim das contas, eles assinaram o AUKUS. Sim, eles escolheram. Então, eu acho que, na Ucrânia, eles também tinham essa ambição. Tentaram se posicionar entre o Ocidente e a Rússia. Não, não, não. Os ucranianos não. Mas o regime mudou em 2014. Mas Yanukovych ele não queria se afastar do Ocidente. Mas a OTAN, disseram que não podia. Disseram que era uma escolha civilizacional. Você pertence às democracias liberais civilizadas ou aos russos do mal? E sabe, eles fizeram sua própria escolha e houve uma mudança de regime. Mas o meu ponto é, você vê essas pressões sobre a Indonésia? Porque é um país bastante importante no Sudeste Asiático. Claro, existe pressão. Claro. Por isso, você sabe, eu sempre acredito que um país só pode ser forte de duas maneiras. Ou fortalecendo a economia, o que vai influenciar o setor militar, ou fortalecendo o setor militar, o que vai influenciar a economia. E eu acho que esse também é o conceito de Suekarno. Por isso ele fez da Indonésia a maior potência militar da região, ou pelo menos desse hemisfério. É algo, sabe? Então, hoje, eu acho que o desafio é que a Indonésia precisa tomar as decisões certas, mas ainda assim agir com cautela em relação ao não alinhamento. Se você olhar para a extensão da Indonésia de Aceh até Papua, é um voo de cerca de 11 horas. É como daqui até Vale Fosta. O que quero dizer é que, como a Indonésia é tão grande e estamos no centro do Indo-Pacífico, precisamos dividir nosso sistema de defesa em 4 divisões. Portanto, as divisões ocidental e meridional deveriam estar com países como Indonésia, Rússia, China e outros, por causa do controle do Estreito de Malaca do Sul. Mas as outras partes, a parte oriental e a parte setentrional, é claro, precisamos nos alinhar com os Estados Unidos, com o Ocidente e assim por diante. Por quê? Porque passamos por todos esses problemas durante a era Suharto. Nossos caças não podiam voar. E todo o nosso equipamento militar vindo do Ocidente foi bloqueado e não podia ser movimentado para lugar nenhum. Lembro que um dos caças estava estacionado para MRO, manutenção, reparo e revisão, no Reino Unido, se não me engano. Depois ele não pôde voltar para o meu país porque disseram, não, vocês não podem mais ficar com esse. Esse tipo de coisa, é claro, nos prejudica como nação. Portanto, para o futuro, espero que o não alinhamento volte a ser liderado pela Indonésia e pelo Brasil e talvez pela Índia e outros países. Mas o fortalecimento das Forças Armadas é o mais importante. No entanto, isso precisa ser feito de forma muito estratégica, porque temos que considerar, você sabe, talvez o J-10 ou até mesmo o porta-aviões da China. E por outro lado, estamos juntos com os Estalsuam, porque a maioria dos nossos caças agora vem da América, como os F-16 e assim por diante. Peço desculpa se falo com você em mais detalhes sobre equipamentos militares, mas minha formação é, na verdade, como professor no Colégio de Comando da Marinha, no Colégio de Comando da Força Aérea e no Colégio de Comando do Exército. Então, minha formação é bastante diferente. Sempre que falo sobre segurança, costumo focar mais em questões militares. Não, bem, a Indonésia está buscando fortalecer seu poder militar. E como essa é a sua área de atuação, é muito apropriado.